Pô, então tá, gente, vamos lá. Sejam muito bem-vindos a esse encontro. O nome desse workshop, desse encontro de hoje é Vision Meeting. Por que Vision Meeting? Porque a gente vai te dar um pouco de visão daquilo que nós estamos enxergando, né, para os próximos passos da Empreenda Amor, para você que já conhece a nossa rede, para você que já faz parte de algum programa da Empreenda, e para você que está chegando pela primeira vez, eu vou te dar também essa visão do que é a Empreenda e daquilo que nós acreditamos e como, de alguma forma, você pode se conectar com tudo isso para que você também possa viver essa realidade de fazer dinheiro, viver um propósito e impactar o mundo, ainda que um mundo de cada vez, tá? E o melhor agora, fazer tudo isso ainda fazendo bons amigos e em comunidade. Que legal. Ótimo. Beleza. Eu vou ter que ficar só ligadinho aqui, porque eu não consigo colocar outro anfitrião. Então, já tinha gente de castigo aí na sala de espera. Você que está vendo a gravação, eu estava falando com o pessoal ao vivo aí que a gente não está ainda muito habituado a usar o Google Meet, tá? Então, tenham empatia aqui com o Rafa, tá bom? Beleza, gente. Então, vamos lá, né? Para essa apresentação de hoje, eu vou utilizar slide e vou utilizar esse mapa mental também, tá? Qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo aqui, né, deste encontro, eu até coloquei esse tema aqui, né? Qual que é a nossa promessa aqui, né? Nossa promessa é te mostrar esse caminho de você, de fato, entender como fazer dinheiro empreendendo com um propósito, impactando o mundo. Quando a gente fala impactando o mundo, a gente sempre gosta de falar um mundo de cada vez, e utilizando um novo marketing, né? O que que é, Rafa, esse novo marketing, né? É um caminho de nós empreendermos utilizando, né, esses três fatores. O propósito, ou seja, como que eu faço a convergência do propósito, do digital e do community commerce. Para algumas pessoas essa palavrinha é nova e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, Rafa, mas eu não entendo do digital, eu não estou, né, interessado no digital, não tem problema, eu vou falar que você sim deve considerar, mas o foco aqui não é ferramenta e não é mais do mesmo, né? É falar sobre realmente empreender por uma coisa que transcende. E, obviamente, como que eu faço isso tendo resultado nos primeiros 30 dias, né? Beleza, então, o primeiro ponto é entender quem somos nós, né? Quem que é Empreenda Amor, né? O que nós somos, né? Então, falando em palavras simples, né? A Empreenda Amor, ela é uma empresa missional. Nós somos um business as mission, mas a gente sempre gosta de falar que muito mais do que, né, uma empresa missional, nós somos uma comunidade, uma rede de empreendedores inconformados que decidiram não fazer a mesma coisa, não seguir o mesmo fluxo, mas decidiram se mover realmente por algo que transcende, né? Nós acreditamos nisso, nós nos movemos por isso, né? E isso é extremamente importante. São pessoas que não querem aquele viés de, no futuro, quem sabe, talvez um dia você vai fazer o que ama e esse dia nunca chega. Não é sobre isso, tá? A gente tem um ponto em comum aqui, que muita gente que se conecta com a gente deseja viver e trabalhar por um propósito, mas falta clareza. Não tem uma solução ou um caminho, não entende o digital e não entende, muitas vezes, um caminho para você poder ter liberdade, para você poder ter escala, para você poder vivenciar isso, né, de forma efetiva, né? Eu, Rafa, sou empreendedor com propósito desde 2015, mas empreendo muito antes disso, né? Trabalhei 11 anos na área de tecnologia, depois comecei a empreender, hoje sou fundador da organização Basta 33, da Empreenda Amor, tenho um livro, se você que é novo aqui ainda não, né, conheceu o meu livro, eu quero disponibilizar de presente para vocês todos aqui que ficarem até o final, tá? Beleza, deixa eu só provar aqui mais algumas pessoas que estão vindo. Show. Ok. Então, gente, né, quando eu falo aqui sobre quem nós somos, né, eu sempre gosto de falar sobre uma jornada, né? Então, a Empreenda Amor, ela se formalizou oficialmente, né, como organização em 2019, mas nós já existimos desde 2015, né? Esse projeto surgiu na África do Sul,
E é um projeto que tem tido muito resultado, e eu quero falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? Antes da gente entrar, de fato, no conteúdo, porque é importante, principalmente para o pessoal que é novato aqui, saber um pouquinho dessa jornada, tá? Beleza. Então, deixa eu só colocar aqui. Ó, vou voltar aqui para o mapa mental. Ok. Então, né, além de ser um business as mission, uma empresa, né, com propósito, uma comunidade de empreendedores, eu gosto de falar um pouquinho sobre a nossa missão. Então, aqui na Empreenda, a gente tem uma missão de criar uma rede global de influenciadores e empreendedores com um propósito maior. O que que é isso? Né? Influenciadores e empreendedores com um propósito maior. São empreendedores que vão se mover para cumprir a grande comissão. E o que que é cumprir a grande comissão? Né? Vão fazer isso através da sua atividade profissional. E vão ser uma resposta para os pequeninos. Ou seja, não é só empreender para fazer mais do mesmo, dinheiro por dinheiro e as mesmas coisas. Vocês vão ver que o dinheiro, ele é uma consequência natural quando você faz algo de forma íntegra, né? Mas para que tudo que você possa empreender, gerar resultado, possa realmente ser uma resposta. Por que que a gente acredita isso? Porque eu sempre falo, né? Nós somos pequenos, mas nós sonhamos grande, né? Nós temos um grande sonho aqui na Empreenda, e qual é esse sonho? Né? A gente tem esse sonho de construir essa rede de empreendedores através dos canais online, estamos conseguindo, né? Nós temos esse grande sonho de construir plataformas de transformação em países abaixo do nível da pobreza, quero que vocês conheçam um pouquinho mais essa grande visão. Nós temos esse grande sonho de criar plataformas de conexão em lugares mais desenvolvidos, onde cristãos possam se conectar, pessoas que têm um propósito em comum possam buscar caminhos para empreender, para enxergar maneiras para viabilizar isso. E, né, plataforma de desenvolvimento, onde pessoas possam se desenvolver, se capacitar, né, e juntos, né, ter formação necessária para produzir os resultados. E a gente também tem esse grande desejo de fazer cada vez mais encontros e conferências com esse objetivo, né? Impactar o mundo. Eu sei que isso parece uma loucura quando a gente fala. Será que é uma utopia isso, Rafa? Você vai ver, né? A gente vai ter a conferência Empreenda Amor esse ano e 100% do nosso alvo ali da conferência é a gente, né, canalizar para esse grande sonho aqui das plataformas de transformação, e temos esse grande alvo também de ter embaixadores em vários estados do Brasil e continentes. Agora, quando a gente fala desse grande sonho, é importante dizer que, sim, somos pequenos, sonhamos grande, mas aqui na Empreenda a gente tem um ponto, que é um espírito diferente. Alguns chamam isso de espírito empreendedor, outros chamam, né, de um espírito desbravador, né, cada um chama de uma maneira específica, mas nós, né, acreditamos que esse espírito diferente tem a ver com a gente crer e fazer, né? Não adianta nada a gente ficar só no sonho, não adianta nada a gente ficar só, né, idealizando coisas, né? Nós, desde que quando entendemos isso tudo que a gente vai compartilhar com vocês aqui, desde quando a gente entendeu isso, a gente começou a entender a necessidade de se mover por isso. Então, nós acreditamos nessa importância de sair da teoria e entrar na prática, né? Nós gostamos, né, dessa questão da trincheira, da prática, e a prova disso é que nós mesmo tínhamos aí todo know-how, né, depois de 11 anos trabalhando na área de tecnologia, uma carreira promissora, a gente decidiu também empreender para começar essa construção. A partir lá de maio de 2015, a gente foi, né, para Joanesburgo para começar esse projeto, que inicialmente começou como uma escola presencial. As pessoas atravessavam o oceano para receber esse conteúdo que você está recebendo online, com esse objetivo, despertar e conectar mais pessoas. Depois nós começamos uma organização de impacto, que é a Base 33,
E depois disso, nós começamos a usar os caminhos online para poder não só ter sustentabilidade e resultado, né? Começamos pequeno e começamos a ter resultados maiores, depois começamos a amplificar mais pessoas, geramos mais de 1 milhão de rands que foram investidos integralmente na África, em projetos incríveis, fizemos parcerias para amplificar outras vozes. Isso aqui é um projeto incrível na área de finanças, esse na área de sexualidade, na área de teologia. Então, em várias esferas nós temos gerado, né, resultado. Então, eu mostro isso aqui, né, porque tudo aquilo que as pessoas buscam aí, de resultados no online, a gente também já alcançou, mas para a gente, mais do que um monte de dígitos, né, é entender caminhos para poder manifestar isso de forma genuína, né, fazer isso de forma alinhada. Então, é importante, né, falar dessas coisas para cada um aqui, né? Então, quando eu falo um pouquinho sobre essa questão dessa grande missão, é importante você entender também, Rafa, legal, mas como que vocês fazem isso, né? Então, a gente tem esse processo, né, que é o processo de 4 Cs. Então, é a conscientização. Então, nós começamos trazendo consciência. O que é a consciência aqui? Nada mais é do que um processo de despertar. Então, para você que está participando desse encontro pela primeira vez, nós estamos aqui para te despertar. Despertar para uma nova realidade, te despertar para outras possibilidades, te despertar para você começar a enxergar que é possível. E daí, obviamente, não adianta nada só conscientizar e falar, falou, abraço. Não, a gente acredita na importância de se conectar. Por quê? Porque sozinho é ruim demais. E sozinho não dá para viabilizar isso. Então, a gente quer te conectar com uma rede de empreendedores. E a gente não para no C de conexão. A gente acredita na capacitação. Então, nós temos esse braço de capacitação. Para quê? Para que, conscientizados, conectados e capacitados, agora a gente pode criar. Criar o quê? Criar produtos, criar serviços, criar soluções, criar caminhos para que a gente possa materializar tudo isso. Então, nós temos esse processo, e esse processo é um processo que, se você desejar, você pode passar por ele também, tá? E como é que a gente desenvolve, né, esse processo? Através de 2 braços. Um braço, que é o braço educacional, como eu falei, né, desde 2015 a gente tem esse braço educacional. Começamos presencialmente, depois online, e agora nós estamos, recentemente, isso é muito recente, né? A gente começou esse braço do desenvolvimento de negócios. Então, nós agora não só queremos capacitar vocês, mas nós queremos também trabalhar nesse processo de desenvolvimento de negócios juntos. Então, o desenvolvimento de negócio, ele acontece no modelo de parceria. Esse modelo de parceria é um partner program, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso para quem quiser se conectar com isso, tá? Mas esse modelo do Community Commerce não envolve só Empreendamor, envolve outras organizações que estão conosco, né? Uma delas é uma empresa global também. Então, é muito legal esse processo, tá? E já, né, antecipando aqui um pouquinho do diferencial daquilo que a gente faz na Empreenda, é porque a gente é único. Como assim único, Rafa? Sim, né, nós não somos melhores e não somos piores. Nós somos únicos, né? Assim como você é único. Deus nos criou de maneira única. Então, única em que sentido? Aqui a gente fala que, né, nós somos únicos porque em tudo aquilo que a gente faz, nós colocamos esses 5 fatores, né, que são fatores que têm a ver com a nossa história. Então, nós viemos, né, do mundo corporativo, ou seja, trabalhamos no ambiente empresarial, corporativo, multinacional, então a gente tem esse background, a gente entende um pouco desse know-how, e a gente coloca isso aqui de maneira profissional, mas também a gente tem essa porção missional, né? Então, o que é porção missional, para quem não entende? A porção missional é entender que nós não estamos aqui por acaso nesse mundo. Existe um propósito que transcende. Então, toda a nossa equipe, toda a nossa rede está vinculada de forma genuína com a realidade de igreja, de propósito, de ser uma resposta, de ajudar pessoas, né? Terceiro ponto é que todos nós temos esse desejo de impacto social. Então, nós acreditamos que não adianta só falar das boas novas, nós precisamos agir para gerar um impacto através daquilo que nós fazemos. E nós temos esse background do digital, como eu falei, né? Nós
alcançamos muitos resultados, amplificamos a voz de muitas pessoas, nós sabemos utilizar o digital e queremos ajudar as pessoas que estão começando do zero a também utilizar o digital para o propósito. E em quinto lugar, aonde a gente está agora nessa nova fase trabalhando com uma ênfase maior, é a questão da rede. Então a gente sempre falou sobre rede de empreendedores, mas agora a gente quer mostrar de forma prática o poder da rede, o poder do network, não de uma maneira barata, igual o pessoal fala desse network, que é só pelos próprios interesses, mas o poder de uma rede que está buscando os mesmos ideais, que está cooperando, que está, né, alinhada nesse sentido, né? Então, qual que é o nosso objetivo, né, nesse workshop e nesse processo aqui com vocês, principalmente para aqueles que estão se conectando pela primeira vez? Então, o primeiro objetivo, sendo bem franco, é te despertar, né? Esse é o meu primeiro objetivo aqui, é te despertar. Por quê? Porque eu quero te mostrar, né, que existem referências, que é possível e que a gente pode fazer isso juntos, tá? Então, a gente pode fazer isso juntos de várias maneiras. Então, você está aqui, você pode sair daqui e se tornar um cliente da Empreenda Amor, um aluno, fazer parte de algum programa, se assim você desejar. Você pode virar um parceiro, se você quiser trabalhar conosco, né, empreender conosco. Você pode virar um apoiador. Na pior das hipóteses, você vai ser impactado aqui por tudo isso que vai, né, ser compartilhado. Então, só quero falar algumas coisas importantes aqui. O primeiro é que tempo é importante, né? Para quem está aqui ao vivo, a gente está fazendo isso num horário mais tarde, por quê? Porque a gente é bem ocupado, a gente tem muitas atividades, né? A gente não trabalha somente nesse projeto, nós desenvolvemos várias frentes de trabalho, então tempo é importante, eu não quero fazer você perder o teu tempo, mas é óbvio, né, que é importante entender uma coisa. Hoje, eu vou focar aqui em entregar esse conteúdo entre 40 minutos a 1 hora ao todo. Mas seria impossível, né, aprofundar em todos os níveis daquilo que é importante ser entendido, né, para que você tenha resultado, para que você possa estar seguro de se conectar com a gente, para que você possa, de alguma forma, realmente estar conosco. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma proposta para você que está aqui, né? Qual que é essa proposta? Essa é a primeira reunião, né? Para alguns, talvez vai ser a primeira e a última. Talvez você vai sair daqui e falar, nossa, muito legal, mas a minha vida está boa do jeito que está e não me interesso por, né, fazer parte dessa comunidade, dessa rede, de tudo isso aqui. Agora, para você, né, se chegar no final desse encontro e você falar, pô, faz sentido, então, daí eu quero te convidar para uma segunda reunião, onde a gente vai ter um detalhamento mais voltado para essa questão do desenvolvimento do negócio, né, que vai envolver a questão do propósito, do digital e do community commerce, tá? Mas hoje é importante, então, dá atenção, né? Porque meu objetivo aqui é, de fato, que você tome esse primeiro encontro como um ponto de reflexão. Fez sentido? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Não fez sentido? Tá tudo jóia, tá tudo ótimo, não tem problema nenhum, tá? Ah, Rafa, então isso que você está propondo aqui é um lançamento aonde, né, eu vou participar de algumas aulas para no final você, né, fazer um pitch e daí eu comprar um curso, né? Na verdade, não, né? Aqui a proposta é um pouquinho diferente. Você, no final, se não é nosso aluno, se não faz parte de nenhum programa nosso, você vai ter a possibilidade também de poder, né, se aprofundar no nível que você desejar, tá? Mas a ideia aqui é, de fato, apresentar caminho para que a gente possa construir essa rede juntos, para que a gente possa construir tudo isso juntos, se fizer sentido para você, tá? E, obviamente, se no final também, de alguma forma, você quiser se conectar com a gente de outras maneiras, eu vou te conectar à Base 33, caso você queira, né, ao Somos, que é um outro projeto que a gente desenvolve. Então, é bem bacana tudo isso, tá? E outro ponto importante que eu sempre falo é o quê? Você não irá compreender tudo no detalhe do detalhe, na profundidade, principalmente se você está vindo pela primeira vez. Quem aqui, fala a verdade, vai, quem aqui é aluno, né? Quem aqui, né, participou de um primeiro encontro com a Empreenda, foi despertado lá atrás, nossa, que demais, mas você não entendeu tudo, e daí você só foi entender numa imersão, você só foi entender talvez numa aula ou num dia onde você desceu o nível. Teve alguém aqui? Ou será que só?
Só eu que não entendi tudo no início. Então, por que eu estou falando isso, Rafa? Pô, eu vou estar aqui para aprender algo que eu não vou entender? Fica tranquilo, você vai entender exatamente aquilo que é necessário você entender hoje, tá? É você entender aquilo que é a porção que você vai precisar. Eu acredito que, né, a despeito daquilo que a gente planeja, existe uma conexão que vai produzir o que você precisa, tá? E um ponto de alinhamento é que nós somos confessionais, tá, gente? Então, para quem está vindo pela primeira vez, vocês vão ver que tudo que eu vou falar aqui é baseado nos princípios judaico-cristãos. Se você não é cristão, né, não tem problema, pega o princípio, mas o ponto é, tudo que eu vou falar aqui é baseado naquilo que nós cremos, tá? E quando eu falo isso, é importante deixar claro, porque sempre tem uns cabeça de prego, né, que fala assim, ai, mais um usando o nome de Deus para fazer dinheiro, né? Sempre tem, né? Porque muita gente não nos conhece, não sabe da nossa essência e tudo mais, e tá tudo bem, né? Agora eu quero te falar que tudo que você vai aprender aqui não é para usar o nome de Deus para fazer dinheiro, mas é ser usado por Deus para fazer todas as coisas, inclusive dinheiro, tá? Porque o dinheiro é uma consequência natural do propósito, né? Então, beleza. Então, dito tudo isso, agora quero, né, fazer essa parte aqui do workshop que basicamente é trazer consciência sobre esse entendimento aqui daquilo tudo que nós cremos, né? E tudo aquilo que você precisa, né, saber neste momento. Então, o primeiro ponto que você precisa saber, tá, é que existe um cenário atual, existe uma situação atual. E qual é a situação atual quando a gente fala de atividade profissional, atividade empreendedora, ou a nossa vida cotidiana? É que a maioria das pessoas, quando elas pensam em trabalho ou de empreender, elas querem ou trabalhar pelo que ama, ou trabalhar por segurança, ou trabalhar por vocação, ou trabalhar por dinheiro. E a gente acha que escolhendo bem uma dessas coisas, a gente vai ser realizado. Só que eu vou te falar uma coisa, a gente passa por um processo, né? E esse processo, né, ele tem prazo de validade. Ele tem prazo de validade, né? Então, o pessoal me avisou aqui que eu não estou compartilhando a tela, né? Gente, eu vou te falar, viu? Não sei se é porque eu estou meio lento aqui no Meet, mas comparando o Meet com o Zoom, para mim, não tem nem comparação. Vou voltar para o Zoom. Beleza. Então, o que eu falei da situação atual? A gente foi condicionado, né? Achar que trabalhar por que ama, segurança, vocação, por dinheiro, vai dar certo. Não vai. Para que a gente faz isso, né? Para que a gente foi condicionado a isso? A gente foi condicionado, né, a esse fluxo, né? Qual que é o fluxo? O fluxo de conseguir um bom emprego, para conseguir um bom trabalho, para ter uma boa casa. Para quê? Para mais e mais e mais do mesmo, né? Então, a vida não é sobre isso, gente, né? A gente não nasceu para ficar nesse fluxo de casa, trabalho, trabalho, igreja, casa, trabalho, trabalho. Não. E existe uma frustração maior quando a gente fala dentro do contexto cristão. Por quê? Justamente porque dentro do contexto cristão a gente vê ainda bastante, né, essa dicotomia, né? O que é essa dicotomia? Essa dualidade, onde a gente muitas vezes acha que uns vão trabalhar para Deus e vão ser supridos, e outros vão trabalhar no secular para ser supridores. Cara, não tem nada a ver, né? Então, por que as pessoas elas têm dificuldade de vincular essa questão do dinheiro, né, do impacto, do propósito com Deus? Por que elas têm dificuldade? Porque nos falta conhecimento. Qual conhecimento, Rafa? É o conhecimento de entender propósitos maiores, né? Então, quando eu falo sobre propósitos maiores, eu preciso entender isso que muita gente hoje fala de reino e a gente não entende, porque a gente não entende isso de forma prática, tá? Então, o que é reino para você? A gente aprendeu um pedaço dessa história. A gente aprendeu que reino é um lugar futuro que a gente vai depois que a gente morre. Ou reino é a igreja, ou reino é dentro de um escopo religioso. Mas a gente precisa ajustar o entendimento, porque o que Cristo falou e a maioria das pessoas não entenderam, depois você pode ler, é que a maior parte desse entendimento tem a ver com a terra, a era presente. A gente muitas vezes quer o futuro, Deus está querendo agora.
Por quê? Porque isso tem a ver com a tua atividade profissional. E a gente tem dificuldade de entender isso também, porque quando, né, Jesus ele falou sobre essa palavrinha, ele estava no meio de duas culturas totalmente diferentes da cultura cristã. Ele estava dentro da cultura romana e judaica, aonde ele usou palavras que tinham menos a ver com religião e mais a ver com transformação da sociedade. Então, essas palavrinhas, evangelho, apóstolo, igreja, a maioria de vocês conhecem dentro de uma perspectiva puramente religiosa. Mas eclésia era um grupo de pessoas que transformavam uma cultura dentro de Roma. O que eram apóstolos? Eram aqueles líderes que estavam na linha de frente. E o que era evangelho? Era um meio de convencer as pessoas sobre um caminho. Isso era utilizado pela Grécia, por Roma, já existiam essas palavras. Então, quando ele fala sobre isso, ele está falando mais sobre transformação. O que isso tem a ver com a minha atividade profissional, Rafa? O que isso tem a ver com a minha atividade profissional? Isso tem tudo a ver com a tua atividade profissional, por quê? Porque a gente tem uma intenção de colocar Deus em primeiro lugar, a família e o próximo, mas isso só acontece no nível do valor. É praticamente impossível isso no nível do dinheiro e do tempo. Porque na nossa cultura atual, a gente fica com a maior parte, depois, se você contribui, um percentual baixo, você contribui na sua comunidade de fé, ou como você enxerga isso, e nada para gerar impacto. Né? Eu brinco que não, a gente é só no Dia das Crianças ou no Natal, né? Mas eu quero te mostrar possibilidades. Né? Existem possibilidades para várias pessoas poderem gerar esse impacto. Obviamente, aqui, né, eu vou mostrar apenas um ou dois princípios, só para você, de forma um pouco mais lógica, poder racionalizar e avaliar. Cara, faz sentido, tá? E a gente, obviamente, pode aprofundar isso depois, caso você queira continuar essa conexão. Mas vamos imaginar um empreendedor. É só um exemplo. Eu vou usar só um princípio, que é o princípio que a gente chama de 51-49. O que significa isso? Se você é empreendedor, você sabe o que é sociedade, ou você quer empreender, você vai entender. E então, como é que eu coloco o propósito em primeiro lugar? Então, Deus ele fala, coloca o reino em primeiro lugar e tudo vai ser acrescentado. Então, numa sociedade tem que ter um majoritário. E o majoritário, para ele ser majoritário, no mínimo ele tem que ter 51%. Então, só vou pegar esse princípio como uma referência básica aqui para falar o quê? Vamos imaginar um empreendedor que tem uma escola privada, aonde ele pega 51% do lucro, do resultado dele financeiro, e ele direciona para gerar um impacto. Ou uma escola gratuita, ou um projeto educacional. Ele é uma ONG? Não, ele não é uma ONG, porque ele tem um lucro. Só que qual a diferença? Ele tem uma mentalidade distributiva. Ele pega parte do lucro dele para gerar um impacto na sociedade, porque ele entende que não é sobre ele, mas é através dele. Ah, Rafa, mas isso daí não dá dinheiro. Porque propósito não dá dinheiro. Vamos pensar um caso oposto, uma mentalidade convencional. Na mesma cidade tem uma escola onde é privada e o dono ele pega 100% do lucro apenas para ele. Ele zero propósito. Você acha que se dentro de uma escola ela tiver uma narrativa verdadeira, genuína, ela tiver uma distribuição gerando impacto na sociedade verdadeira, essa escola, ela não só transforma o seu filho, mas transforma a sociedade. Você vai querer colocar o teu filho em qual escola? Nessa ou nessa? Essa é a pergunta óbvia. Todo mundo vai querer colocar nessa. Então, essa escola ela vai ter muito resultado financeiro, porque enquanto essa crescer de maneira linear, essa está crescendo de maneira exponencial. E o que a gente fez aqui? Até agora, eu nem falei de digital, nem falei de community commerce, nem falei de rede. Não, eu só estou falando de mudança de mente. Ou seja, apenas por uma pessoa começar a ter uma mentalidade mais distributiva, ela vai ter mais clientes, logo mais lucro. Então, esses 49% pode ser 1 milhão, pode ser 5 milhões, não há problema no lucro. Então, anota uma coisa aí para você que está aqui, né? O dinheiro não é o problema. Qual é o problema? O problema é a prioridade. A gente foi condicionado a uma mentalidade acumulativa.
aonde a gente sempre quer mais para mim sempre. E daí a gente, com essa mentalidade do mais para mim sempre, nunca consegue sair dessa corrida do rato, né? E fica no mesmo fluxo. Então, qual que é a ideia aqui? É entender só com a mudança de mente, olha o impacto que isso já gera. Né? Só com a mudança de mente. Mas não para aí, né? Então, beleza. Então, dentro desse escopo, eu estou falando só de uma escola, mas eu poderia falar de um hospital que pega 51% do lucro e constrói um outro hospital, né, gratuito numa comunidade carente. Poderia falar de um banco que pega 51% ou menos, tá, gente? Estou falando de 51 aqui só como uma referência dos 51,49, que eu vou falar mais disso. Mas poderia ser 10, 20, não importa. O que eu quero dizer é que, imagina um banco pegar e fazer um fundo social, doar, gerar, né, uma condição de impacto. Imagina uma construtora. Então, como eu falei, o problema não é o dinheiro, mas é a prioridade. Eu sei que quando eu falo isso parece uma utopia, mas já existem organizações fazendo isso. Já existe o Banco Pérola, que é um banco de impacto social que já faz isso. Existe uma organização chamada Construid, que é uma da área da construção, que já faz isso. Então, eu quero que vocês se conectem a essa nova mentalidade, né, organizações que são BAN, né, Business as Mission, ou de impacto social. E um funcionário? Um funcionário ele pode fazer isso através do intraempreendedorismo, ou seja, empreendendo através da própria empresa que ele trabalha, buscando oportunidades para poder gerar algo que vai gerar impacto. Isso é muito possível. Por quê? Porque hoje tem muito dinheiro na mesa, muitas empresas elas já têm percentuais direcionado para gerar impacto por conta de abatimento de imposto de renda. Você poderia usar, ou você pode trabalhar numa empresa alinhada, né, com os valores do reino. Tem muita gente que deseja se conectar com a gente da empreenda por causa dos nossos valores. Ou se você não tem essa abertura, você pode pegar o seu recurso e começar a ajustar a sua mentalidade distributiva para pegar parte do teu resultado financeiro para gerar impacto, fazer diferença no mundo. Então, já existem muitos exemplos, né, de intraempreendedorismo, depois eu mando os links para vocês, mas eu sempre falo da NBS, trabalhar numa empresa do reino, existem muitos exemplos. Agora, em Curitiba, acabou de acontecer a conferência do BAN global no Brasil, então já existem muitos empreendedores que estão se movendo por essa realidade, e fruto vira semente. John Wesley, que é um cristão reconhecido mundialmente, já fazia isso, né? E prestador de serviço? Mais simples ainda, né? Porque o prestador de serviço não ajusta o dinheiro, ele ajusta o tempo. Então, imagina, você como prestador de serviço ajustando a tua agenda para um percentual da tua agenda poder gerar impacto. Então, você, cirurgião, doa um percentual da tua agenda para quem nunca poderia pagar. Você, arquiteto, designer, doa o seu serviço para uma organização que não poderia pagar. Então, gente, isso não é loucura. O Instituto Pro Bono nem é cristão e já fomenta advogados a doar os honorários. O Médicos Sem Fronteiras, também que eu saiba, nem são cristãos, e eles já fazem isso, fomentando médicos doarem seu tempo para gerar impacto. Então, gente, isso já é uma realidade, tá? Então, eu gosto de falar que a gente precisa se abrir para tudo isso. Então, por que você está nessa terra? Essa perguntinha aqui, qual é o seu chamado? Talvez você foi condicionado a achar que chamado é somente aquilo que você recebe como vocação dentro da tua comunidade de fé. De novo, né? Não sei se você reúne como igreja ou não, mas não importa. Isso tudo que eu falei são princípios. Eu hoje só abri aqui sobre uma mentalidade, sobre um entendimento que é possível. Agora eu quero fazer uma reflexão aqui para você. Por que você está nessa terra? Por que você faz o que você faz? O chamado não pode se restringir àquilo que a gente acha que é a nossa comunidade de fé. E, gente, não invalido, né? Eu moro aqui em Bragança Paulista, reúno aqui na família de Zuscope, nós, né, servimos também, mas o ponto é, o que você está fazendo fora das quatro paredes? O que você está fazendo, né, fora dentro do contexto da religião? Então, eu sempre gosto, né, propositalmente, de mostrar esse vídeo, alguns aqui já viram umas 20 vezes, né?
mas eu gosto principalmente para quem está se conectando pela primeira vez. O vídeo é legendado em inglês, mas dá para você entender. Então, abre o som aí. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's call was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Uau, forte, né? Eu já vi esse vídeo aí todas as vezes que eu mostrei. E eu acho que já passou mais de 100 vezes, né? Mas todas as vezes isso me move, né? E, obviamente, é uma ilustração
Deus não nos predestinou dentro de um contexto fechado de profissão. Uma hora você pode estar professor, outra hora você pode estar empreendedor, e não é sobre a profissão em si, mas é sobre a consciência que nós não estamos nesse mundo de passagem. A gente não está aqui para fazer mais dinheiro para depois ir para o céu e cadeira cativa e agora não é isso. Né? Realmente a gente está aqui porque não é sobre você, é através de você. Você está aqui por algo que transcende. E isso não tem a ver apenas com aquilo que você faz no final de semana. Não é somente sobre as noites, né? É sobre segunda a sexta-feira. É sobre segunda a sexta-feira. É sobre entender que a gente realmente foi chamado para algo que transcende. Então, nós podemos gerar esse impacto em todas as esferas da sociedade. Nós podemos ser essa resposta em todas as esferas da sociedade. Agora a gente precisa se abrir para realmente as possibilidades e se mover. Então, esse primeiro encontro eu quis despertar vocês, né, para que vocês possam entender isso. E agora no próximo encontro, para você que de alguma forma quer se conectar mais com essa questão relacionada ao propósito, a gente vai descer um nível. Em que nível? A gente vai descer um nível falando dessa questão específica do propósito no que tange também o digital. Por quê? Simplesmente porque Jesus não utilizaria uma mula em 2024. Simplesmente por isso. Né? Então eu brinco, né, com as pessoas que se conectam comigo, com os meus alunos, que o profeta Bill Gates, ele falava o seguinte: se o seu negócio não estiver na internet, muito em breve você não vai ter um negócio. Eu gosto de transformar essa frase em algo um pouco mais forte. Troca a palavra negócio por propósito. Se o seu propósito não estiver na internet, muito em breve você não vai ter um propósito. Por quê? Porque o propósito, ele não tem um fim em si mesmo. O propósito que Deus nos confia tem a ver com nós espalharmos uma mensagem e impactarmos pessoas. E hoje não tem um jeito mais efetivo do que a internet. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e também no próximo encontro, principalmente, né, eu vou falar sobre esse conceito que para as pessoas que fazem parte da rede Empreenda Amor é um conceito novo, né, que é o conceito do Community Commerce. Né? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, quero explicar o porquê que agora nós estamos com uma ênfase significativa nesse conceito. Então o que é o Community Commerce, Rafa? Tem como você antecipar alguma coisa aqui para a gente? Né? Community Commerce nada mais é do que entender essa questão do poder da rede. Né? Alguém escreveu aí no chat: eu não consigo fazer nada sozinho. Gente, fazer sozinho é praticamente impossível. Hoje existem grandes, né, líderes, grandes livros que falam sobre conceitos como mastermind, né, como o poder de você estar, né, conectado com pessoas do mesmo propósito. Isso daí não é nada mais do que essa questão da rede. Então, todo modelo de negócio que lhe proporciona a possibilidade de você, né, desenvolver uma rede e você poder, de alguma maneira, né, fazer com que essa rede ela tenha resultados, ela tenha possibilidades e ela possa ter, né, de alguma forma, propósito, faz muito sentido. Qual é o desafio nos dias atuais? É que sempre que a gente fala em rede, né, então o pessoal já pensa logo nas pirâmides, né? Ai, na oportunidade do século que vou me deixar rico, né? Por quê? Porque realmente, quando a gente fala de rede, a maioria das pessoas só conseguem se conectar com, né, essas coisas que muitas vezes a gente vê na internet que tem a ver com o fique rico rápido, que tem a ver com essas coisas que são voltadas aos próprios interesses. Então, eu acredito muito nesse modelo, né? Eu sou produto disso, e agora surgiu recentemente, né? Eu já estava analisando isso há um bom tempo, né? Para quem conhece a Empreenda sabe que eu falo disso há pelo menos um ano e meio,
E agora, recentemente, a gente fechou uma parceria com uma empresa global, né, que começou a operação no Brasil, e a gente está desenvolvendo esse trabalho em Community Commerce junto, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo encontro. O próximo encontro vai ser quando? Vai ser na terça-feira que vem, tá? Então, mas é muito tempo, vou ter que esperar. A vida é assim, né? Vamos deixar a ansiedade de lado. Então, o que eu quero te pedir é o seguinte: se você está aqui e você se conectou minimamente com essa proposta, de novo, eu sei que você não entendeu tudo, mas fez algum sentido. Eu quero que você já trave a tua agenda para que você possa participar, tá? Desse encontro de terça-feira. E daí, nesse encontro de terça-feira, eu vou descer todos os detalhes. Eu vou abrir, inclusive, para quem quiser fazer pergunta, né? Abrir o áudio para falar algo e tudo mais. A gente vai descer alguns níveis, tá? A Marineide falou: nossa, eu quero trazer uma amiga. Marineide, a única coisa que acontece é o seguinte: essa segunda reunião, ela não vai ser aberta, né, para todo mundo, ela só é para quem participou da primeira. A gente propositalmente não quer abrir alguns detalhes desse desenvolvimento de negócio para quem não entendeu essa primeira parte. Por quê? Porque se não tiver propósito, se não tiver algo que transcende, vai ser mais do mesmo, né? Então, o que você pode fazer, Marineide, é mandar a gravação desse encontro para a pessoa. E daí, se a pessoa se comprometer e assistir a gravação até a terça-feira, daí ela pode participar desse encontro, tá? Ok, o que a gente vai falar na terça? Eu vou falar sobre esse caminho, de como nós desenvolvemos esse modelo no digital, como é que a gente está aperfeiçoando ele, sobre o Community Commerce e como você pode desenvolver isso, né, se você assim desejar, em conexão com a gente, tá? Você vai poder ser ou um aluno, ou participar de algum programa, ou se tornar um parceiro de desenvolvimento conosco, tá? E eu já quero antecipar uma data, né? Anota aí essa data, tá? E essa data é dia 22 de junho. Dia 22 de junho a gente vai fazer a nossa mais nova imersão aqui da Empreenda Amor, onde eu vou dar essa ênfase grande no Community Commerce. É um conceito que eu estou realmente fixado, eu quero que toda a nossa rede entenda, aprofunde, veja valor, como que eu conecto isso ao digital, como é que eu conecto isso para agora eu estou começando, não entendo muito, Rafa, faz sentido para mim? Então, dia 22 a gente vai ter uma imersão, que é uma imersão de um final de semana inteiro. Rafa, mas eu não sei se faz sentido eu participar. Participa de terça. Se terça-feira você participar e o que eu falar na terça fizer ainda mais sentido, trava a sua agenda e no dia 22 você vai poder estar com a gente, tá? E é isso. Fechado, gente? Então, quero terminar aqui fazendo uma oração. Eu falo sempre que eu acredito que quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Isso não é uma frase persuasiva, se bem que ela é boa, né? Ela é melhor que aquelas frasezinhas lá de efeito que o pessoal faz, né? E eu acredito, de fato, que Deus ele está conectando propósitos, né? Você que já caminha com a gente, já sabe o nosso coração, já sabe da nossa idoneidade, quem nós somos, sabe, né, o quanto nós somos resilientes e persistentes para avançar, né? Nós somos imparáveis. Até a gente construir essa grande visão, né, vocês vão ver o Rafa, né, conectando, gerando e construindo. Então, para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, espero que isso faça sentido, gostaria de continuar essa conexão. Independente de você continuar ou não, eu queria te pedir com carinho que você agradecesse a pessoa que te convidou. Né? Aqui na Empreenda a gente está seguindo o modelo Member Get Member, ou seja, só conhece a nossa plataforma, a nossa rede, através de um convidado, de alguém que já faz parte. Então, se a pessoa te convidou, é porque minimamente ela gosta de você, acredita em você e acha que você precisava desse conteúdo, tá? Vamos fazer uma oração aqui para terminar. Senhor, eu quero te agradecer por esse encontro, eu quero te agradecer porque o Senhor é soberano a despeito dos nossos planos, a despeito daquilo que nós visualizamos. A gente sabe que o Senhor está avançando e nós sabemos que para nós é um privilégio poder, nos dias atuais, fazer o que as gerações anteriores não conseguiram fazer, que é alinhar o nosso trabalho,
o nosso empreendimento, às escrituras, há um propósito. Para nós é um privilégio fazer isso, Senhor. E nós queremos fazer isso cada vez mais de forma íntegra. Nós não queremos ser levianos a respeito daquilo que recebemos. Nós queremos realmente conectar pessoas que têm esse inconformismo também, pessoas que não querem mais do mesmo, que não aceitam ficar, Senhor, com desculpas ou, Senhor, com limitações. Eu oro para que cada um aqui despertado possa entender que não há limites. Aquilo que a nossa mente pode conceber e pode crer, pode realizar, principalmente quando estamos no Senhor e alinhados com a tua realidade. Então, que todos aqui possam ser realmente tocados e eles saiam daqui com um direcionamento novo, independente do caminho que eles vão seguir. E tudo que seja feito, seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, te damos honra e glória, Senhor. Amém e amém. Amém? Meu Deus, terminei antes das 10. Olha, quem diria, hein, minha gente? Estou conseguindo. Compromisso. Então, falei que ia ser entre 40 minutos a 1 hora. Foi terça-feira. Eu também vou ser fiel relacionado ao horário, tá? A gente está fazendo ao vivo nesses horários, né, alternativos, porque, né, além da Empreenda Amor, eu também sou estrategista digital, eu desenvolvo outros negócios e a gente trabalha bastante por causa desse grande projeto, por causa dessa grande visão. Então, sejam bem-vindos. Bom descanso para quem está aqui ao vivo, para você que está assistindo a gravação. Fala para a pessoa que te convidou, se você assistiu até o final, fala se isso fez sentido e deixa claro se você realmente quer participar dessa reunião. Só fale se você vai se comprometer, tá? Não queremos curiosos, não queremos pessoas que realmente, né, querem simplesmente informação. Se você quer, de fato, ter resultado, se mover, arregaçar as mangas e se mover por esse alvo, vamos fazer acontecer, tá bom? Então é isso, gente. Beijo, beijo. Fiquem na paz. Até mais. Tchau, tchau.